Bem-vindos ao segundo episódio do meu canal sobre rinoplastia. Eu sou o Dr. Gabriel Bijos, sou médico otorrinolaringologista formado pela USP e desde 2010 eu trabalho com rinoplastia e cirurgia plástica da face. Aqui no meu canal você vai encontrar dúvidas esclarecidas, curiosidades e um modo de falar muito simples, sem delongas, sem complicações, esclarecendo efetivamente as dúvidas de vocês sobre rinoplastia. E hoje, nesse segundo episódio, eu falarei especificamente sobre os tipos de rinoplastia. Rinoplastia estética, rinoplastia funcional e rinoplastia reconstrutiva. Então, esses três temas que eu abordarei no dia de hoje. De vez em quando eu vou precisar olhar para lá um pouquinho, porque é onde tem a minha colinha, onde eu tenho o meu roteiro do episódio, para não esquecer de falar nenhum detalhe para vocês e manter uma linha de raciocínio mais interessante. Tá certo? Então, primeira coisa, vamos falar sobre a diferença desses três tipos para contextualizar. Por que existe três nomes diferentes para o mesmo procedimento? Não é tudo rinoplastia? Mais ou menos. Vamos lá. O que é a rinoplastia? Conforme eu já falei no episódio 1, é a cirurgia plástica do nariz. Agora, qual que é o objetivo da rinoplastia? Ela é puramente estética? Pode ser. Então, na rinoplastia estética, nós temos um projeto onde a gente vai melhorar única e exclusivamente a estética do nariz. Quando isso ocorre? Ocorre quando o paciente já tem uma respiração muito boa, quando ele não tem desvio de septo, ele não tem carne esponjosa, ele não tem nenhuma dificuldade nasal, a não ser o incômodo mesmo do nariz, e da parte estética do nariz. Então, a gente pode, nesses casos, fazer uma rinoplastia estética pura. O segundo nome é a rinoplastia funcional. Essa é a maioria dos casos. Longe. A maioria é uma rinoplastia funcional. Por que funcional? Na minha concepção é muito simples. Toda rinoplastia vocês têm que vir para a consulta, para fazer todos os procedimentos, e no dia da cirurgia vocês têm que estar respirando melhor do que vocês entraram. Então a rinoplastia sempre vai ter a função também de, além de melhorar a parte estética, também melhorar a parte funcional. E isso a gente consegue na ampla maioria dos casos. A gente melhora a parte funcional também. Por isso que a gente chama de rinoplastia funcional. E o terceiro tipo, a rinoplastia reconstrutiva. Essa é um pouquinho mais complexa. Essa provavelmente lá na frente eu vou precisar fazer um episódio só sobre a rinoplastia reconstrutiva, em especial nos casos de má cirurgia, mau resultado do primeiro, do segundo, do terceiro procedimento, e aonde o paciente ainda deseja mexer no nariz para ter uma melhora ainda mais expressiva. Mas eu vou dar uma pincelada sobre esse tópico no dia de hoje, tá? Então, o objetivo de cada um deles já está claro. Perdão, da reconstrutiva. Quando que nós temos? Eu citei um pouquinho no caso de já ter feito uma cirurgia, mas existem outros tipos de reconstrução? Sim. Quais os outros tipos de reconstrução? Basicamente, quando o paciente teve um acidente, perdeu parte do nariz, perdeu uma aba, perdeu a ponta, teve um arrancamento do dorso, coisas realmente traumáticas. Então, acidentes automobilísticos, quedas de bicicleta, as coisas realmente graves e que precisam fazer um reparo. Nesses casos, a gente vai tentar fazer um reparo de forma que fique mais harmônico possível na medida do possível. Porque muitas vezes precisa de enxerto de pele, precisa enxerto de cartilagem, precisa de enxerto ósseo. Então, são umas cirurgias muito mais complexas. Ou ainda se o paciente, por exemplo, teve um câncer de pele. Pode ser um câncer pequeno, mas normalmente quando tem um câncer de pele, por exemplo, na asa do nariz, a gente não consegue tracionar a pele para fazer simplesmente para cobrir a área que a gente precisou remover na cirurgia do câncer de pele. A gente precisa fazer um retalho um pouco maior na área da bochecha e de forma que a gente consiga jogar o retalho lá para cima, para onde foi removida aquela primeira área, sem causar grandes danos na área doadora. Então, de forma que fique mais
escondido, tá? Dando continuidade, então, essa parte da reconstrução eu vou deixar um pouquinho para depois, vou focar muito mais na parte estética e funcional, que, ao meu ver, engloba, não sei, 95% dos pacientes hoje em dia, tá? Como tem a cirurgia, então, funcional e tem a cirurgia estética, eu prefiro, ao invés de separar elas em dois casos, a gente engloba elas em um só. E por isso que a gente chama de cirurgia estético-funcional. Os pacientes vêm para a cirurgia de nariz, a gente vai fazer a cirurgia funcional, vai melhorar a parte respiratória, vai corrigir o que precisar corrigir dentro do nariz, seja carne esponjosa, seja desvio de septo, seja pólipo, seja sinusite, seja adenoide, o que tiver dentro do nariz de errado, nós vamos fazer uma correção com o intuito de melhorar a respiração. E, associado, mexer também na parte estética, tá? Então, daí a gente também vai fazer melhorar a ponta, diminuir giba, aumentar dorso, diminuir dorso, afinar a ponta de nariz, afinar dorso de nariz, afinar a asa de nariz, seja o que precisar fazer no nariz, a gente vai conseguir fazer. Deixa eu olhar minha colinha. Então, vamos lá. O que é considerado um nariz harmônico? O nariz harmônico é aquele nariz que não parece que foi feito a cirurgia. Então, eu gosto de falar para vocês rinoplastia tem que ser a rinoplastia da naturalidade. Quem não te conhece e te conhecer depois da cirurgia, nunca vai falar que você fez uma cirurgia de nariz. Nunca vai falar que você fez uma rinoplastia. Por quê? Porque a cirurgia tem o objetivo dessa naturalidade. O nariz tem que ser compatível com o rosto do paciente. E para aquelas pessoas que te conhecem e não sabem que você foi fazer a cirurgia, elas têm que te ver depois do pós-operatório, quando já estiver bem desinchado, e falar, você está diferente. Mas por que você está diferente? Você cortou o cabelo, você emagreceu, você pintou o cabelo. O que você fez de diferente? Mas eles também não vão perceber que você fez uma rinoplastia. Então, essa é a rinoplastia da naturalidade, onde a gente consegue uma harmonia entre o nariz e o rosto, mantendo as proporções de cada um. Como ninguém tem as mesmas proporções um paciente do outro, o nariz nunca pode ser um nariz igual ao do outro. Então, por isso que eu amo o Instagram nesse sentido. Por quê? Porque se vocês olharem no meu Instagram, vocês vão observar que cada nariz é único. Cada nariz eu deixo com uma forma, cada nariz eu deixo com um comprimento, cada nariz eu deixo com uma largura. Por quê? Porque cada nariz depende do dono daquele nariz. Não é para ter sempre o mesmo nariz em todas as fotos. Eu não gosto disso. Então não é isso que vocês vão encontrar nem aqui no meu canal, nem nas minhas redes sociais, muito menos na minha cirurgia. Certo? Vamos lá. O que realmente atrapalha a respiração? Eu já falei algumas coisas da questão respiratória que podem estar influenciando então para a rinoplastia funcional, que são o desvio de septo, a carne esponjosa, que são a hipertrofia de corneto, a gente prefere chamar esse nome ao invés de chamar de carne esponjosa. Pode ter sinusite. Sinusite dá muita obstrução nasal, então aquele quadro clássico que todo mundo conhece, estou com dor de sinusite. Não necessariamente é essa sinusite, a gente vai falar muito mais da sinusite verdadeira, onde a gente tem uma infecção e uma inflamação dos seios da face para correção. Mas além de toda a parte interna, a parte externa também pode afetar a respiração. Quando? Basicamente, quando der insuficiência de válvula. O que é insuficiência de válvula? Insuficiência de válvula é aquele paciente que puxa o ar muito forte, ou puxar, não precisa ser muito forte, pode ser, basta inspirar um pouquinho mais intenso, então, e quando ele puxa o ar, ele faz essa inspiração, o nariz colaba. Então eu vou fazer para vocês entenderem, mas tem pacientes que têm isso aqui sem precisar exagerar igual eu vou exagerar. Então quando faz assim, ó, isso fechou o nariz. Quando isso fechou, o que acontece? Vai causar obstrução. Eu provoquei essa insuficiência, então eu não sinto isso normalmente, então eu respiro naturalmente, mas se eu forçar, meu nariz colaba.
Pacientes que têm insuficiência de válvula, eles colabam a cada inspiração e permanentemente. Isso é péssimo para a qualidade de vida deles. Eles precisam melhorar. Outros pacientes, só quando fazem atividade física. Então, eles têm uma insuficiência de válvula mais discreta e quando eles fazem uma atividade física que demanda uma inspiração mais forçada, acaba colabando também. E o terceiro caso, que aí é uma questão um pouquinho mais uma questão um pouco mais técnica e um pouquinho mais relacionado à física, que também pode acontecer, os pacientes que têm o nariz muito projetado, muito comprido para frente, então eles têm o Pinóquio, por exemplo, eles têm o nariz muito para frente. Esses pacientes, em geral, eles têm o nariz muito fino e eles fazem um nariz de tensão. De forma que quando a gente olha de baixo para cima, o ângulo formado entre a columela, que é essa parte do meio, e a parede lateral do nariz de um lado, a columela e a parede lateral do nariz do outro lado, esse ângulo aqui em cima, quando ele tiver menos de 15 graus, ele vai causar obstrução nasal. Então a gente precisa abrir esse ângulo. Normalmente a gente abre sem mexer muito na base, a gente consegue abrir mexendo mais ou menos na região intermediária, de forma que a gente consiga. Então, onde tem o nariz muito projetado, muito fino, acaba tendo um ângulo muito estreito. A gente reduz a projeção, abre um pouquinho, a gente consegue melhorar esses 15 graus para qualquer ângulo acima de 15 graus e com isso a gente melhora também a insuficiência da válvula nasal. Tá? Então, basicamente, temos todas essas questões causando a obstrução. Daí precisa do reparo puramente funcional ou a obstrução causada pelo também estético. Então, por isso que as coisas começam a se entrelaçar e virar uma cirurgia única. Não dá para eu falar que eu vou fazer uma cirurgia só de válvula nasal e de deixar um desvio de septo, ou o inverso, fazer só um desvio de septo e deixar a insuficiência de válvula, não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente precisa fazer a cirurgia estético e funcional também. Voltando agora para a reconstrutiva. Por que a reconstrutiva é um caso muito mais desafiador? Pela sustentação e pelo estrago que foi feito anteriormente. Seja o estrago anterior por causa de acidente, por causa de uma neoplasia, que precisou realmente remover um pedaço do nariz, ou por conta de uma cirurgia que não foi, que não teve o resultado esperado. Cirurgia que não teve o resultado esperado é uma cirurgia mal feita? Não necessariamente. Então, cuidado com isso. Porque eu fiz uma cirurgia e ficou péssima. Pera, calma. Pode até ter ficado péssimo, mas às vezes só o resultado estético não foi adequado, porque teve uma fibrose, porque teve uma complicação, porque bateu o nariz. Então, não necessariamente uma reoperação decorre de uma cirurgia mal feita, tá? Então, toma só esse cuidado quando vocês falam, vai fazer uma cirurgia de novo, para quê? O nariz pode às vezes estar bom esteticamente, mas ele esqueceu o funcional. E o paciente tem um nariz bonito que não funciona. Precisa de uma cirurgia reparadora. Então, nas cirurgias reparadoras, a complexidade começa no incômodo. Por quê? Porque não depende mais da minha avaliação pura e simples. Eu preciso que o paciente me fale, doutor, quando eu olho de perfil, eu até gosto do meu nariz, mas quando eu olho de frente, eu continuo achando que ele está muito largo. Pode acontecer isso? Pode. Pode ser o inverso? Pode também. Doutor, quando eu olho de frente, para mim está bem legal o meu nariz. Mas nas fotos que eu faço de 45 graus, a foto de selfie, ou mesmo de perfil, meu nariz está muito arrebitado, parece um porquinho. Pode acontecer isso? Pode, já aconteceu. Já fiz cirurgias nesse sentido também. Pode ter outras coisas mais diferentes? Pode. Eu não gosto de nada do meu nariz. E se olha para o paciente, o nariz está lindo. Tá. Será que precisa mexer? Questão de conversar bastante com o paciente. E o caso mais simples é, doutor, eu fiz a cirurgia, eu não gostei, eu olho para o paciente e falo, tá bom, eu também não gostei. Fica fácil de tentar resolver no sentido de entender o que está acontecendo. Agora, como que a gente vai fazer
para corrigir isso? Como que a gente vai reconstruir o nariz? Por que que a gente chama de reconstrução? Porque, basicamente, quando a gente vai fazer a rinoplastia primária, a primeira cirurgia, a gente sabe que todo mundo tem duas cartilagens na ponta do nariz, duas cartilagens um pouco mais acima, dois ossos um pouco mais acima. Esses ossos são fundidos com o osso da maxila e fundidos com o osso frontal. Isso todo mundo é assim. Pode estar deformado, mas todo mundo tem isso. E no meio, uma quinta cartilagem, que é a cartilagem septal. Então, todo mundo tem esse padrão de nariz. Na rinoplastia, muitas vezes a gente corta pedaços dessas cartilagens, a gente faz uma excisão, remove um pedacinho, na expectativa de conseguir o resultado que a gente almeja, mas em alguns casos essa remoção é um pouco mais exacerbada, um pouco mais violenta, então sobra um pedacinho muito pequeno. Ou ainda, a dificuldade que o cirurgião teve na primeira cirurgia, ele vai lá e remove simplesmente a cartilagem como um todo, achando que isso vai funcionar. Às vezes funciona? Pode até ser que sim, mas a maioria das vezes não vai funcionar. E daí o que eu preciso fazer? Reconstruir uma cartilagem que foi removida, ou que foi removida em excesso, ou ainda que foi dobrada de forma errada. Isso é uma questão bastante interessante, essa da dobra de forma errada, por quê? Se a gente pegar nossa orelha e a gente apertar, o que eu fiz? Eu dobrei a cartilagem. Só que se eu solto, ela volta para o lugar. Por quê? Porque cartilagem tem memória. Então, as cartilagens do nosso corpo, se a gente dobrar elas, elas têm memória e elas voltam para o lugar. Então, se eu pegar meu nariz e entortar ele, eu dobrei a cartilagem. Na hora que eu soltar, ele volta para o lugar. Por quê? Porque ela tem memória de voltar para o lugar dela. Na cirurgia, eu tenho uma cartilagem arredondada assim. O que eu quero fazer? Eu vou dar um ponto para fazer isso com ela, para fechar. Eu deixar ela mais estreita. Só que eu seguro isso com ponto, porque se eu não segurasse isso com ponto, ela ia voltar a ficar na posição curva. Mas quando eu seguro isso com ponto, a gente sabe que depois de 6 meses, essa cartilagem ela já teve uma remodelação dos condrócitos, que são as células que fazem a cartilagem, são as células da cartilagem. Ela já teve uma remodelação nesse novo formato e por mais que eu tire os pontos, esse vai ser o novo formato dela. Ela vai perder aquela memória que ela tinha de ficar redonda, ela vai passar a ter uma nova memória, que é a posição que eu deixei. Então, numa cirurgia secundária, se a cartilagem foi deixada numa posição errada, quando eu for reconstruir e quiser, vamos falar que eu quero fazer o inverso, que ela já está assim, e eu quero deixá-la arredondada, eu vou ter que criar uma forma de fazer isso. Só que eu nunca sei como ela estava dobrada assim, porque eu não consigo ver a não ser no momento da cirurgia. Então, numa cirurgia reconstrutiva, eu preciso desmontar o que foi feito, mexer no nariz, achar os pedacinhos do que sobrou da cirurgia anterior e, naquele exato momento, criar formas de ou reconstruir ou deixar no mesmo padrão que eu queria que tivesse antes. Então, por isso que vem a dificuldade. Muitas vezes dá para fazer só o remodelamento? Dá. Mas a maioria das vezes a gente precisa reconstruir efetivamente pedaços de cartilagem. Então, o que a gente faz? Aí a gente pega um pedacinho da cartilagem aqui da frente do tórax do paciente, por isso que a gente chama de cartilagem costal, porque faz parte das costelas, mas é pequenininho, 2, 3 centímetros de 4, vai, no máximo. 4 centímetros da cartilagem de costela, aonde a gente vai fatiar essa cartilagem, vai pegar pedacinhos dela e aí sim a gente vai trabalhar e artesanalmente a gente vai reconstruir o pedacinho que a gente precisa para usar no nariz novo. Então, a complexidade vem de não saber o que foi feito anteriormente e nem o que eu preciso fazer. Tudo isso vai ser imediatamente naquele momento que eu terminar de abrir o nariz durante o procedimento cirúrgico. Ou seja, eu preciso ter um feeling, eu preciso ter um conhecimento técnico imediatista para resolver um problema que eu acabei de descobrir. Não dá simplesmente para a gente fazer um planejamento mais elaborado da cirurgia. Por quê? Porque eu não sei o que foi feito anteriormente. Então, quando acontece, e acontece, de eu precisar fazer um retoque no meu paciente, eu precisar fazer uma cirurgia de secundária no meu paciente, eu já sei o que foi feito na primeira cirurgia, então a cirurgia é mais simples.
Agora, quando eu vou fazer um retoque ou vou fazer uma cirurgia secundária de um paciente que não é meu, que é a maioria dos casos, aí a complexidade aumenta. Por quê? Porque eu não sei o que existia antes, eu não sei o que estava acontecendo ali e eu não sei o que foi deixado. Eu simplesmente vou ter que abrir aquele nariz, descobrir o que está acontecendo para corrigir ele e deixar esteticamente e funcionalmente adequado, tá? Deixa eu olhar minha colinha. O que mais eu preciso falar para vocês? Falei sobre isso? Pronto. E agora? O papel do otorrinolaringologista nessa questão toda. Poxa, por que não operar com cirurgião plástico? Por que operar com otorrino e não com plástico? O que vocês têm de diferente um do outro? Basicamente, o que tem de diferente é a formação. E, claro, depois que cada um se formou, a experiência de vida. Então, isso é a base de toda a diferença entre um otorrino e um cirurgião plástico. Então, na base da formação minha de otorrino, o que eu tive? Eu tive todo o princípio de garganta, de laringe, de orofaringe, de nasofaringe, ou seja, tudo lá para trás da parte respiratória. Tenho noção de que o nariz está ligado no ouvido, então tenho todo o conhecimento de ouvido, tenho todo o conhecimento do nariz em si. Então, eu tenho todo o conhecimento da nossa árvore respiratória superior. Eu sei que ouvido, nariz, garganta, por dentro da cabeça é um buraco só. Então, todos estão interligados. Então, quando a gente sobe de avião, desce de avião, sobe, desce serra, dá pressão no ouvido, o que a gente normalmente faz? Descomprime pelo nariz, porque a gente consegue tirar ou pôr ar dentro do ouvido por dentro do buraco único que a gente tem dentro da cabeça. Então, quando eu entendo isso tudo, fica mais fácil de eu fazer as correções. Ou ainda, eu entendo que existem alterações funcionais lá dentro do nariz, que se eu não for lá naquele pontinho corrigir aquilo lá, não vai ficar 100%. Tá? Então, essa é a questão. O cirurgião plástico, o que eles têm? Eles têm de vantagens e desvantagens. A vantagem é que eles já aprendem a fazer toda a reconstrução do corpo inteiro. Se precisar de uma reconstrução mais exagerada do nariz, porque arrancou um pedaço, porque precisou excisar numa cirurgia de câncer, eles têm uma ideia melhor da onde eles podem pegar enxertos, eles têm ideia melhor de como fazer a rotação desses enxertos. Então, tem essa vantagem também, porque o princípio da formação deles é um princípio reconstrutivo, tá? E tem conhecimento de nariz? Claro que tem. Da parte estética? Total. Então, todas as formações hoje em dia são bem preenchidas. Agora, eles têm a formação de todo o nariz lá dentro? Nesse caso, já não, porque já entra especificamente dentro da área do otorrino. Então, existem vantagens e desvantagens de cada um. Então, o papel do otorrino é entender toda a parte funcional e estética e fazer as devidas correções. Agora, quando a gente consegue conciliar tudo, acontece a mágica. Como? Fazendo com otorrinolaringologista e com cirurgião plástico de face. Então, quem complementou a formação educacional, além da otorrino, com a parte facial, fica mais claro todas essas questões de enxerto, de necessidade de correção estética, de necessidade de correção funcional e como fazer tudo isso de uma maneira global e única. Tá? Dando continuidade. Chegamos então no centro cirúrgico. Vamos falar especificamente agora da parte do planejamento cirúrgico dentro da sala cirúrgica. Qual a diferença do planejamento cirúrgico puramente funcional e de um planejamento cirúrgico puramente estético? No puramente estético, o cirurgião plástico vai dar conta simples, tranquilo. Por quê? Basta um pequeno enxerto de septo, muitas vezes um pequeno enxerto da cartilagem da orelha ou até mesmo um enxerto da cartilagem costal para a gente conseguir fazer as correções necessárias. Para cirurgia funcional, aí a gente vai precisar do otorrino para fazer tudo isso. Na reconstrutiva, os dois vão ter o pleno conhecimento de fazer a cirurgia. Acontece que, muitas vezes, ou o cirurgião plástico ou o otorrinolaringologista não gostam de fazer as reconstruções. Por quê? Porque demanda um conhecimento mais profundo de tudo. Então, aí precisa achar quem faz.
Então não são todos os otorrinos, não são todos os cirurgiões plásticos de nariz que fazem cirurgias reconstrutivas. Então precisa identificar quem faz. Eu faço, só para marketing. Mas precisa identificar na sua cidade, no seu estado, quais são os cirurgiões que você pode procurar que vão dar conta de fazer o seu tratamento mais adequado. No pré-operatório, vai mudar? Muda pouca coisa. Quando é puramente estético, a gente não precisa, por exemplo, do exame de imagem. A gente não precisa de uma tomografia dos seios da face. Quando é funcional, a gente precisa, na maioria das vezes, um exame também de imagem. Fora os exames de imagem, o exame pré-operatório, exames de sangue, avaliação cardiológica, avaliação pulmonar ou outras avaliações, não vai ter diferença se o paciente vai fazer cirurgia estética ou se ele vai fazer uma cirurgia funcional ou vai fazer estética funcional ou reconstrutiva. Não tem essa diferença. Então vai ter especificamente quando vai fazer ou funcional ou estético. Fora isso, o pré-operatório é o mesmo. Intraoperatório, muito semelhante os dois casos. Por quê? Quando precisa fazer a parte funcional, o otorrino precisa às vezes de câmera de vídeo, fazer uma cirurgia endoscópica sem fazer cortes, a gente vai só com uma câmera de vídeo lá para dentro do nariz para corrigir a parte funcional, isso sim é diferente. Mas tirando essa parte específica do otorrino, a parte estética funcional, elas andam muito de mão dadas. Então, a incisão vai ser muito semelhante. Então, eu tenho a opção de fazer a cirurgia aberta, então faz aquele cortezinho aqui na columela, faz as incisões dentro do nariz, acessa as cartilagens, acessa o osso, faz a reconstrução, o remodelamento, não reconstrução, porque às vezes não tem reconstrução, é só remodelar. A gente faz o remodelamento, volta fechando tudo da mesma forma que abriu para causar o menor trauma possível, menor fibrose possível e com isso ter um resultado mais adequado. O que mais tem aqui? Contraindicações. Vamos lá, vamos falar sobre contraindicações, porque isso é um pouquinho importante. Por que é um pouquinho importante? Principalmente nos casos de reconstrução. Quando que a gente tem contraindicações? Basicamente, quando existe algum fator que está causando aquilo. Como assim? Paciente que tem algumas doenças, algumas patologias, principalmente as autoimunes elas podem destruir as cartilagens do nosso nariz, independente de qualquer coisa. Então são patologias graves que pode ter destruição de cartilagem independente do paciente. É o corpo dele com a doença dele causando aquilo. Então, se o paciente tem uma doença autoimune, muitas vezes a gente vê o paciente, vê que teve uma destruição de cartilagem, e se a gente for lá e atuar naquele paciente, reconstruindo as cartilagens, o que pode acontecer a médio e longo prazo? Ter uma nova destruição de cartilagens, porque a doença dele faz isso. Então tem que ser conversado muito caso a caso esses pacientes com doenças autoimunes. Pacientes com doenças descompensadas, sempre. Aí não entra no centro cirúrgico para fazer uma rinoplastia, seja estética, seja funcional, de forma alguma. Então, pacientes com diabetes descompensado, pressão alta descompensada, ou tireoide descompensada, qualquer doença que não esteja super controlada, a gente prefere não fazer. É preferível a gente controlar todas essas doenças antes da cirurgia, porque senão podemos ter problemas mais graves se dermos continuidade com o procedimento cirúrgico dessa maneira. Pacientes com doenças sanguíneas, pacientes que não coagulam direito, pacientes que têm dificuldade em formar trombos, a gente pode ter problemas. Então, esses casos também têm que ser avaliados um a um para ou fazer um controle para fazer o procedimento cirúrgico ou mesmo contraindicar em alguns outros casos. Então, a gente precisa ter esse feeling de avaliar caso a caso a indicação de um ou de outro paciente, seja para fazer estético, seja para fazer funcional, ou seja para fazer a técnica reconstrutiva. Ok? Então, pessoal, acredito que a gente destrinchou todo esse assunto de uma forma bem clara, bem dinâmica, sem delongas. Tentei não ser prolixo, ir direto ao assunto. Pode surgir dúvidas? Espero que surjam dúvidas. Tendo qualquer dúvidas,
faço comentário, eu faço questão de responder pessoalmente todos os comentários, ainda faço questão de responder, porque ainda consigo fazer tudo isso sozinho. Tenho uma equipe que me ajuda muito por trás da câmera, que não está, vocês não estão vendo a minha equipe toda aqui, mas para responder os pacientes, eu prefiro ter o meu toque de sensibilidade para responder caso a caso. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem escrever aqui no canal do YouTube, pode me procurar no Instagram, podem me procurar em qualquer canal que vocês me acham facilmente, até mesmo pelo meu site. Então, todas as perguntas que são feitas para mim, eu mesmo respondo. Ativem o sininho para ver os próximos vídeos, então eu vou dar continuidade nesse canal. Então hoje é o episódio 2. Nas minhas contas eu já tenho 50 temas, ou seja, o meu projeto são de pelo menos 2 anos fazendo esses vídeos. O meu intuito é fazer quinzenalmente. Não sei se eu vou conseguir prometer para vocês que eu vou fazer realmente quinzenalmente todos os vídeos, mas o meu objetivo é de publicar quinzenalmente um vídeo novo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer imensamente a todos vocês que continuaram o vídeo até aqui. A gente sabe que no YouTube as pessoas começam a assistir, elas cansam no meio tarde do caminho e acabam abandonando. Mas agora vocês têm o pleno conhecimento de como funciona uma rinoplastia estética, como funciona uma rinoplastia funcional, como funciona uma rinoplastia reconstrutiva. E gostando disso, tendo esse conhecimento, conhecendo alguém que precisa dessas informações, passe esse vídeo para eles também, para eles acharem e poderem esclarecer as dúvidas deles. Precisando de mim, estarei aqui. Espero que daqui 15 dias a gente se encontre novamente. Tchau, fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite.